Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII. Capítulo 14, Fluxo da Renda. Tá? Eu anotei aqui no capítulo 14 10 parágrafos. Então, hoje eu vou ler o parágrafo número 3. Desculpa, tá me dando sono. Tá? Então, hoje eu vou ler o parágrafo número 3. Então, vamos lá. Parágrafo número 3. Dá pra ver aqui? Tá? Então, continuando a leitura. Capítulo 14, Fluxo da Renda. Tá? Parágrafo número 3. Se bem que a renda média da economia mineira haja sido mais baixa do que aquela que conhecerá a região do açúcar, seu mercado apresentava potencialidades muito maiores. Suas dimensões absolutas eram superiores, pois as importações representavam menor proporção do dispêndio total. Por outro lado, e isso constitui o aspecto principal do problema, a renda estava muito menos concentrada, porquanto a proporção da população livre era muito maior. A composição da procura teria que ser necessariamente diversa, ocupando um espaço muito mais significativo os bens de consumo corrente e ocorrendo o contrário aos artigos de luxo. Demais, a população, se bem que dispersa num território extenso, estava em grande parte reunida em grupos urbanos e semi-urbanos. Por último, a grande distância existente entre a região mineira e os portos contribuía para encarecer relativamente os artigos importados. Esse conjunto de circunstâncias tornava a região mineira muito mais propícia ao desenvolvimento de atividades ligadas ao mercado interno do que havia sido até então a região açucareira. Contudo, o desenvolvimento endógeno, isto é, com base no seu próprio mercado, da região mineira, tá? Vou ler de novo aqui que eu me atrapalhei. Contudo, o desenvolvimento endógeno, isto é, com base no seu próprio mercado, da região mineira foi praticamente nulo. É fácil compreender que a atividade mineradora haja absorvido todos os recursos disponíveis na etapa inicial. É menos fácil explicar, entretanto, que, uma vez estabelecidos os centros urbanos, não se tenham desenvolvido suficientemente atividades manufatureiras de grau inferior, as quais poderiam expandir-se na etapa subsequente de dificuldades de importação. Né? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui?
Em vez de comprar fora no Brasil, né, a região mineira poderia ter criado atividades de manufatura interna, né, da cidade urbana local, em vez de comprar fora. Né, seria mais barato até, algo inferior. Né? Mas aqui não quer dizendo que não aconteceu isso. Tá? Né? O que ele está dizendo aqui? É menos fácil explicar, entretanto, que uma vez estabelecidos os centros urbanos, não se tenham desenvolvido suficientemente atividades manufatureiras de grau inferior, né? Não houve atividade suficiente para manter aquelas importações que eram compradas, né? As quais poderiam expandir-se na etapa subsequente de dificuldades de importação, né? Não podia comprar na época, em vez de criar atividade manufatureira, não houve criação de atividade manufatureira. Né? Tem-se buscado explicação para esse fato na política portuguesa, cuja preocupação era dificultar o desenvolvimento manufatureiro da colônia. Entretanto, o decreto de 1785, proibindo qualquer atividade manufatureira, não parece haver suscitado grande reação, sendo mais ou menos evidente que o desenvolvimento manufatureiro havia sido praticamente nulo em todo o período anterior de prosperidade e decadência da economia mineira. A causa principal possivelmente foi a própria incapacidade técnica dos imigrantes para iniciar atividades manufatureiras numa escala ponderável. Tá? Então, hoje eu li o parágrafo número 3, tá? Referente ao capítulo 14, tá? Da parte 3 do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o parágrafo número 4. Tá? Então é isso aí, meu povo. Tá? Eu volto amanhã se não houver nenhum imprevisto. E tchauzinho.